E olha, prefeito de Londrina durante 100 dias do final de 2012, o atual vereador Gerson Araújo foi condenado a 4 anos de prisão pelo envolvimento no caso Iguaçu do Brasil, tá? Lembra daquela história que diz respeito à falsificação de documentos para venda de um terreno ali na zona norte de Londrina? Pois é! Às vezes a justiça demora um pouco, mas tem um ditado que fala, né? Que a justiça tarda, mas não falha. Lamartine, eu não sei se exatamente cadeia, porque existem recursos, possibilidades, pagamento de multa, mas o fato é que isso deve estar dando uma dor de cabeça para ele, não tenho a menor dúvida, tá? Lamartine Cortes. O vereador Gerson Araújo participou normalmente dos trabalhos na Câmara. Na sessão desta terça-feira, ficou a maior parte do tempo no lugar dele, no plenário. Havia a expectativa de que o vereador se pronunciasse sobre a condenação. Ele pediu a palavra e fez um discurso que durou pouco mais de 5 minutos. Gerson Araújo disse que foi vítima de uma armação do então chefe de gabinete da época. Como a gente assina muitos documentos, e esse me foi colocado no meio de outros tantos e eu assinei, só que como de costume na revisão eu retirei por não concordar com o pedido. Só não imaginava que, com uma tremenda má-fé, alguém anexaria a cópia ao processo. Portanto, eu não posso ser acusado por uma situação que nunca foi do meu conhecimento. Gerson Araújo foi prefeito de Londrina durante o fim de 2012. O então prefeito Barbosa Neto tinha sido cassado e o vice dele, Joaquim Ribeiro, renunciado após ser preso. A condenação na justiça se refere a um fato deste período em que Araújo deixou a presidência da Câmara de Vereadores para comandar a prefeitura. De acordo com a denúncia, Gerson Araújo e o ex-assessor William Polacchini teriam agido em conjunto com o empresário Carlos Alberto Campos de Oliveira, dono da construtora Iguaçu do Brasil. A ação seria para comprar e falsificar documentos de um terreno na zona norte de Londrina. Na sentença, o empresário foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado. O vereador e o ex-assessor condenados a 4 anos de prisão, mas a pena foi convertida em multa e cumprimentos de trabalhos comunitários. Na saída da sessão da Câmara, Araújo falou com a imprensa. Ele disse que é inocente, que vai recorrer e que depois de 4 mandatos não pensa em concorrer à reeleição este ano. Nós vamos entrar com recurso, obviamente, né? Porque o que o William fez realmente foi uma armadilha, eu não tinha a menor ideia do que realmente estava acontecendo. Então, do ponto de vista jurídico, os nossos advogados estão estudando agora uma maneira, porque agora foi primeiro grau, né? Primeiro grau, e fatalmente nós teremos que recorrer para que se esclareça algo mais do que ficou esclarecido. Pessoalmente, me sinto totalmente tranquilo em relação àquilo que eu fiz. A minha consciência é totalmente tranquila. Bom, o duro é quem ficou sem casa, né? O duro é quem investiu as economias todas e acabou ficando aí, a Deus dará. E a gente está falando de mais de 200 famílias envolvidas em toda essa história, através de anúncios, um condomínio lindo sendo construído. E hoje você vai lá, tem simplesmente alguns muros, algumas paredes erguidas, um monte de concreto lá, que na prática, né, se alguém tiver interesse em retomar a obra, tem que começar tudo do zero. Não sobrou absolutamente nada, tá? E essas famílias, infelizmente, não têm a mínima esperança de receber nem a casa e nem o dinheiro de volta, tá? Porque a coisa vai sendo enrolada na justiça, né? Esses processos vão demorando anos e anos para tramitarem. E, de verdade, é desesperador imaginar que as pessoas vêm, aplicam um golpe desses. E eu não estou falando especificamente do vereador, não. Eu estou falando de todo mundo que é envolvido nessa história. Muita gente ganhou dinheiro. E o povo? É isso que acontece com o cidadão comum, tá? É isso que acontece com o cidadão de bem que vai lá e acha que vai realizar o sonho da casa própria e até hoje está tendo pesadelo, né? 12h26.